Estamos de volta e agora vamos falar sobre um assunto polêmico, um assunto que a gente precisa ficar atento, que é o sequestro e tráfico de crianças. Para falar sobre isso, convidamos na semana passada o Dr. Márcio Bijalon, que é delegado da Delegacia Regional de Alfenas. Tudo bem, doutor? Agora sim, semana passada eu combinei de te chamar de Márcio, porque estávamos falando sobre o seu livro, mas hoje o Dr. Márcio está aqui para falar sobre essa questão de sequestro e desaparecimento de crianças. A gente escuta muito, principalmente em grupos de pais e mães, grupos de escola, aquela famosa cena da van, né, da perua toda preta, com vidro preto, que para na porta de escola e rouba a criança. Sim. Isso é real? 99% dos casos é fake, né? É uma corrente, eu mesmo já recebi várias em Alfenas. Um carro rondando a escola, cuidado. A criança foi sequestrada. Colocam inclusive até foto da criança, mas quando a gente vai apurar é fake, não existe aquela notícia, né? Alguém plantou a notícia na internet e ela começou a se espalhar, né? Contando com o desespero dos pais, né? Muitos ficam preocupados e começam a retransmitir. Mas 99% dos casos, pelo menos em Alfenas, 100% dos casos eram fake, nada foi provado. Teve um caso, acho que de tempo atrás, mas foi uma senhora supostamente estaria levando uma criança da escola, mas te apurou que foi um engano. A senhora foi buscar o neto, estava na mesma classe dessa criança, e a criança acabou seguindo o amiguinho, e quando foram ver, causaram um tumulto tão grande. Um mal entendido apenas, né? Então não foi uma tentativa de sequestro. A gente investigou toda denúncia que chega para nós na delegacia. A doutora Renata, que é a titular das mulheres, mas eu estou respondendo interinamente porque ela está de licença. Todas as denúncias que chegam para nós é apurada, né? Então, nada, mesmo a gente sabendo que é fake, a gente apura para ter certeza. É preciso, né? Seguir todo um protocolo de apuração, mesmo achando tem que seguir esse protocolo. Tem que seguir, tem que ter certeza absoluta. Sim. Bom, mas existe o tráfico de criança. Existe. Não é? Quer dizer, as pessoas sequestram crianças ou pegam essas crianças para, de repente, vender para adoção fora do país. Isso acontece também de forma ilegal. Sim, acontece. Aqui no sul de Minas eu não conheço nenhum caso, mas tem, no Brasil inteiro tem. Nossa fronteira é muito grande, né? Então é fácil alguém pegar uma criança e levar para fora do país. Não é difícil, né? Essa fronteira é muito aberta. De avião é um pouquinho mais complicado, né? Porque avião precisa toda uma documentação, autorização, juizado de menor para poder viajar. Sim, mas fronteiras terrestres, Argentina, Paraguai, no sul, basta atravessar a rua e estar no outro país, né? Então, é algo que pode acontecer, é algo que geralmente acontece, assim, não, graças a Deus, não assim com muita frequência, mas tem esse tipo de caso. Doutor, quando acontece de um casal onde a esposa é de um país, o marido é de outro país. E aí eles têm um filho no Brasil, por exemplo, e eles separam, o marido leva o filho para fora do país. Isso é sequestro? Pode ser enquadrado, porque a nossa lei, se ele nasceu no Brasil, ele é brasileiro, então tem que seguir a lei brasileira. Geralmente a lei brasileira exige que separou, tem que fazer a divisão de bens, a partilha de guarda. Tem todo o procedimento judicial, né? Então não pode simplesmente pegar a criança e sair do país, né? Isso pode ser considerado sequestro. E tem que ter autorização da mãe, autorização geralmente do juiz. Então se um casal, o pai é estrangeiro, a mãe é brasileira, tem um filho no Brasil, a criança é brasileira. E não pode simplesmente pegar a criança, vou embora e vou levar a criança junto. Pois é, mas como é que consegue esse pai sair com essa criança do país se a gente precisa tanto de documentação para poder ir na esquina com a criança? Como é que o pai consegue, né, assim, sair do país sem autorização da mãe para essa viagem? Enfim. Bom, mas a gente precisa ficar atento de toda forma, porque criança andando sozinha na rua, mandar a criança ir na padaria, comprar um pão, tudo isso é um problema, né? Não, em hipótese alguma. Eu tenho 2 crianças, uma de 8, uma menina de 6. Jamais permito ela sair de casa sem a companhia minha ou da minha esposa, né? Inclusive, acho que eles vão sair lá para os 16, 17 anos, né? Que até lá a gente leva, vai na casa do amigo, a gente leva, a gente busca. Eu vejo muito nas ruas crianças de 6, 7 anos andando sozinha, indo para a escola, indo no mercado, na padaria. É um risco enorme, porque se vocês forem ver no noticiário nacional, tem casos de a criança encontrada posteriormente morta,
sinais de violência sexual. Então, tem que tomar cuidado. Criança pequena tem que estar acompanhada do adulto. Vai levar na escola, acompanha até a porta da escola, né? Deixa ela entrar. Vai buscar a mesma coisa, esperar ela sair, não deixa ela vir sozinha, né? Quando é criança dizem que monstro não existe, mas monstro existe, tá? Então estão no meio de nós, né? Então, uma pessoa que aparentemente é normal, você não sabe o que passa na cabeça dela. Vê uma criança pequena, resolve sequestrar, fazer uma barbaridade, quando você vai ver, cadê a criança? A criança desapareceu, o desespero dos pais. Então é procura a mais polícia. comum, doutor, encontrar casos de sequestro de crianças mais nesse sentido aí de abuso sexual, por exemplo, do que no caso de tráfico de crianças. Sim, né? o que mais, pelo menos é o que mais aparece na mídia, né? Caso de criança que desaparece e é encontrada posteriormente morta, né? Então os pais têm que tomar muito cuidado, né? Criança pequena não pode andar na rua sozinha, né? Nem só o sequestro, né? Tem acidente de trânsito, a criança pode atravessar uma rua sem perceber, um carro vir atropelar, então tem que tomar cuidado com crianças. E como é que é o procedimento dos pais quando percebe que a criança sumiu? Qual o procedimento imediato e urgente? Imediatamente procurar a polícia. Que dizem, tem que esperar 24 horas. Não, isso não existe. Tá? Pois é, antigamente era assim, né? Tem essa Agora história, mas não. Desapareceu, procura a polícia. A polícia militar vai fazer o BO, ou melhor, procurar a polícia civil. Porque quando acontece muito na delegacia, geralmente adolescente, já desapareceu. Eu não preciso esperar 24 horas, imediatamente eu peço uma equipe, vai procurar os amigos, vai investigar. Graças a Deus, geralmente, na maioria dos casos, é adolescente, fugiu por causa, brigou com o pai, rebeldia. Da pré-adolescência, adolescência. Arrumou namorado e aí quer fugir com o namorado. O pai não concorda. Mas a providência é procurar a polícia, não espera 24 horas. Desapareceu, não voltou da escola, não deixou aviso, procura a polícia. Se for um engano, está na casa do amigo, a gente vai apurar, como já apuramos. Ficou na casa do amigo, não avisou. Mas não custa nada, é melhor prevenir do que remediar. Né? Porque hoje em dia é muito mais fácil a gente ter acesso aos filhos quando estão fora de casa. Porque a gente tem celular, né? Sim. WhatsApp, celular dos amigos, grupos de amigos, de pais, grupos do bairro, né? Quer dizer, é fácil ter uma colaboração aí da comunidade para ajudar a encontrar. Para ajudar a encontrar. Mas em muitos momentos não acontece nada, você não acha em lugar nenhum. Exatamente, aí tem que procurar a polícia. Desconfiou, procura a polícia. A Polícia Civil, geralmente, no final de semana é para esquema de plantão, mas sempre tem um delegado. Pode ter na cidade, né? Tem delegacia que é fechada no final de semana porque o plantão é em Alfenas. Mas procura a Polícia Militar, se for o caso, procura a Polícia Civil, mesmo se for sábado, domingo ou durante a noite. Sempre tem um delegado, pelo menos em Alfenas, é 24 horas, né? Toda noite, sábado, domingo, feriado, sempre vai ter uma equipe de plantonista. E a Polícia Militar também, né? 190, aciona a Polícia Militar para a primeira busca, aciona a Polícia Civil para a gente colocar nossas equipes na rua para investigar. O importante é não esperar, né? Procurar imediatamente. Uhum. Sequestro de bebês, doutor. A gente vê que escuta histórias, né, em maternidade, que alguém vai lá. E cada história que a gente escuta, às vezes a mulher vai lá, sequestra na maternidade um bebê que acabou de nascer, porque ela fala para o marido que ela estava grávida e não estava nada, e aí aparece com o neném querendo. Esses casos também são comuns, né? São comuns. Principalmente quando o hospital é público, né, que não tem aquela segurança do hospital privado. Né? Hospital privado não, você cadastra, a criança ganha um bracelete. Mas no hospital público não, né? Não tem aquela segurança controle, perfeita, né, de segurança. E pode a mulher entrar, se passar por enfermeira, já aconteceu, já foi noticiado, né? Teve vários casos, inclusive alguns famosos, né? Acho que do Pedrinho. E a senhora pega a criança, leva embora, cria como se fosse filha, né? Aí posteriormente, quando está quase adulto, acaba descobrindo. Mas tem que tomar cuidado também, né? Então, sequestro de crianças, aí nesse caso, para criar a criança, sim, né? Sim, para criar a criança. Mas essa história de sequestrar crianças em maternidade para poder fazer tráfico, para mandar para fora para adoção, não é o mais... Pode acontecer, não estou dizendo que não acontece, né? Não é tão comum. Geralmente, quando a gente investiga os casos, geralmente é isso, né? A pessoa pega para criar como se fosse sua, né? Mas existem, não posso chamar de profissionais, né? Mas pessoas especialistas nisso, né? Em escolher crianças para adoção. Às vezes um casal fala, olha, queria uma criança brasileira,
loura ou morena, de Sim. tantos anos, e aí essas pessoas vão procurar onde encontrar essas crianças para isso. Isso acontece. Sim, no norte, eu trabalhei no norte de Minas, fiquei 3 anos em Jequitinhonha, no Vale de Jequitinhonha, na cidade de Jequitinhonha, e lá era comum, né? Pessoas pobres, a gente adolescente, engravida, não quer ter a criança, tem sempre uma intermediária que faz a ponte, né? Ah, não quer, eu tenho quem queira, né? E isso é crime, né? A adoção brasileira é crime, né? A pessoa não pode pegar uma criança e registrar como se fosse sua, né? Tem que ter o procedimento legal, né? Tem que ter a ordem do juiz, tem que ter a destruição da guarda. Quer dizer, às vezes tem o consentimento da mãe para essa história, exatamente. mas isso não pode acontecer, não pode acontecer. Fora dos trâmites E o que legais. acontece muito é isso, né? A adolescente tem a criança, uma mulher vai lá, não, eu tenho um casal para adoção, leva a criança para adotar, aí o casal... Compra a criança, às vezes. Às vezes, praticamente compra, né? Dá uma ajuda de custo para adolescente. Aí o casal registra como se fosse sua, né? Como se tivesse nascido da mãe, né? Isso é crime, isso é chamado adoção à brasileira, né? Então é um crime. Adoção à brasileira? Como a gente costuma chamar. Porque antigamente era isso, né? Era o famoso jeitinho brasileiro, né? Ah, vai registrar como se fosse seu, mas não era seu, né? Não nasceu da sua barriga. Uhum. Isso é crime. E acontece muito nas regiões norte do país. Nas regiões mais pobres, mais né? carentes. Puxa vida. E a gente vê também na internet, né, doutor? Na internet a gente vê histórias, relatos de gente que vende o filho pela internet. Sim, tem pessoas desesperadas que costumam anunciar, né? Só que quando a gente descobre, imediatamente... Isso também é crime, né? É crime. A pessoa perde a guarda da criança, vai para adoção posteriormente, e é um crime, né? E adolescentes para prostituição? Isso também acontece, tráfico de adolescentes para prostituição. Sim. Infelizmente, isso já é mais comum, né? A pessoa de região pobre novamente, quando vir para os grandes centros urbanos, e não tem estudo, não tem emprego fixo, acaba indo para a prostituição. Tem agenciadoras também vão nas cidades pequenas, alicia as crianças, os adolescentes para a prostituição, infelizmente. E leva para fora do país, prende essas meninas, deixam essas meninas enclausuradas, sem acesso à comunicação com a família. Sim, isso também é comum, principalmente em Espanha, né? Parece que a Espanha tem um mercado grande de Espanha, Itália. Os adolescentes vão, não precisa nem ser adolescente, às vezes até mulheres já maiores de 18 anos vão para esse local, aí eles falam que estão cobrando a despesa, né? Aí elas ficam presas, geralmente num quarto do bordel, do prostíbulo, e só pode sair de lá quando quitar a suposta dívida, né? Só que essa dívida nunca se paga, né? Porque eles cobram almoço, cobram janta, cobram despesa, e essa dívida é como se fosse trabalho escravo, né? Você nunca paga a dívida, você está sempre presa ao agenciador. Gente, é cada cabeça, né? Sim, infelizmente o ser humano é complicado. É um negócio muito maluco isso. Eu não consigo conceber essas ideias, não. Mas acontece. Não, acontece. Essa é a realidade. Principalmente, como você disse, em regiões de vulnerabilidade social, regiões mais pobres do país, onde as famílias não conseguem criar, os filhos não conseguem emprego, não conseguem... E acaba... Tem a ilusão do adolescente, né? Que é ir para um grande centro, vai se tornar uma nova Gisele Bündchen, né? Dizem que vamos lá que vai ser modelo. Vai ser modelo. Só que a famoso modelo, na verdade, é garota de programa, né? Acompanhamento, pelo menos nas grandes capitais, né? Eu sou de São Paulo, eu fui policial em São Paulo também, né? Então, isso acontece muito, né? Não só, né? Aqui também, em Alfenas, tivemos um caso desse que o rapaz estava agenciando meninas, né? Para ser modelo, e acabou girando um inquérito, né? A doutora Renata, inclusive, indiciou ele, pediu a prisão do rapaz, porque ele estava aplicando um golpe, né? Isso é muito importante falar com pais e mães. Se você recebe, existem bookers, né? Que são essas pessoas que vão procurar modelos. Então vai no shopping, vai no supermercado, no meio da rua, para procurar pessoas adolescentes, jovens que pareçam ter aí um tipo, né? Um estereótipo importante ou relevante aí para o mercado da moda. Só que quando você receber um convite desse, dá uma olhada direitinho nessa agência, se essa agência existe. Procure outras pessoas que já foram agenciadas por essa pessoa para ver se é um trabalho realmente
né, sério, de credibilidade. Não vá atrás do sonho achando, pronto, fui a sorteada na vida, tive sorte para poder passar por isso. Não. E muitas vezes acontece também dessas pessoas quererem arrancar dinheiro para você fazer um book para o seu filho e acaba que não vai ser agenciado coisa nenhuma, tá? Isso é comum também. Só te contando. Isso é comum também, o estelionatário, né? Paga aquela... Tem que fazer o book, né? Exatamente. E cobra aquela fortuna pelo book, infelizmente a adolescente ou a família, levada pelo sonho da menina, acaba pagando o book e fica por isso mesmo. Entrega um álbumzinho com foto e vai embora, fala que não foi aprovada no teste, na seleção. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado. Essa história de agenciamento de modelo é uma história, é uma situação delicada que tem muita promessa aí. Tem que tomar cuidado. Furada. Na dúvida, procura a polícia. Com certeza. Sempre. Na dúvida, sempre. Sempre procura a polícia. Procure a polícia. Doutor, queria agradecer a sua presença mais uma vez neste programa. Eu que agradeço. É muito importante a gente poder esclarecer essas dúvidas, né? Como mãe, como pai, né? É muito importante a gente poder ouvir. Sim, estamos à disposição na Delegacia de Alfenas, nossos colegas nas outras cidades. E procura sempre a polícia, né? Então, estamos aqui para ajudar a população. Com certeza. Muito obrigada, então. Contamos com você mais vezes aqui no programa. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.